pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vou esperar o pessoal entrar. Quem estiver na live puder me dar um ok de áudio e vídeo. Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre hiperatividade e atenção. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Eu só queria que alguém me desse um ok se vocês estão conseguindo me ouvir. Se o som tá normal. E o áudio pelo jeito sim, mas eu não sei só se vocês estão conseguindo me escutar. Então, se tiver alguém na live que puder me dar um retorno de que tá conseguindo me ouvir, ou negar este mas, por favor, para que eu possa começar a conversar com vocês hoje sobre esse tema. Então, a gente vem aí nas sequências de live falando sobre atenção. Eu vou começar a falar, gente. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, porque... Ah, Rúbia, boa noite. Rúbia Carvalho. Oi, está bom sim. Ah, obrigada, Rúbia. Então, vamos lá. Bom, gente, então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão com crianças, adolescentes, adultos e terceira idade, né? Com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, falhas na memória, dificuldade aí em manter foco. Então eu trabalho aí nessa área com essa turma aí que precisa fazer umas melhorias ou desenvolver essas habilidades que ou por conta da correria do dia a dia não dá tempo de fazer, né, esses exercícios, vamos dizer assim, cognitivos, ou porque realmente está com algum déficit, alguma dificuldade pontual aí em alguma dessas áreas. Então, atenção, concentração, memória e foco. É esse o foco do meu trabalho enquanto neuropsicopedagoga cognitiva. Bom, quero agradecer o Portal Me, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, mais uma quinzena aqui conversando com vocês. Quero deixar, para se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem pergunta, quiserem falar algum relato do que acontece ou do que aconteceu com vocês, vocês podem me escrever, conforme vai subindo as mensagens eu vou lendo. Se porventura eu não conseguir ler e responder na live, eu falo com vocês depois, tá? Mas pode escrever aí que eu vou dando uma olhadinha. Então, peço para que todo mundo curta e compartilhe a página do Portal Me, para que essa live possa chegar, aí de repente tem uma mãe, tem um adolescente ou tem um adulto aí que precisa saber um pouquinho dessas informações e ela fica retida, parada aí, né? Mas se vocês puderem, eu agradeço. Bom, hoje vamos falar sobre hiperatividade e atenção. Como eu conversei, né, a gente tem conversado um pouco nas últimas lives sobre a atenção e os tipos de atenção. Então, né, quais que são as habilidades que a atenção envolve? O que eu preciso ter para ter atenção? E aí, dentro do processo de atenção, quais são essas divisões? Então, todas essas informações aí, a gente já conversou um pouquinho nas lives anteriores, tá? Hoje, nós vamos falar bastante sobre a hiperatividade e a atenção. Então, assim, o que tem dentro da hiperatividade que dificulta a minha atenção, né? Ou o que tem na atenção que faz com que ajude bastante eu ter a ser hiperativo. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Boa noite, pessoal do Portal Me, boa noite, Júnior, boa noite, pessoal que está assistindo, sejam todos bem-vindos. Opa, peraí. Deixa eu ativar os comentários aqui porque ele estava desativado. Vamos lá, gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só escrever, tá? Então, quando a gente
fala de hiperatividade, a gente tem que entender que existem algumas diferenças da hiperatividade, por exemplo, a física e a mental, né? Quando a gente fala que uma criança é hiperativa, ou eu sou hiperativa, ou eu fui muito hiperativo na minha infância, eu fui hiperativo na minha adolescência, agora eu já não sou mais. Eu ouço muito essa fala, né? De que a pessoa passou por um estágio de hiperatividade. Quando a gente fala da hiperatividade no sentido de um diagnóstico, de ser um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só um transtorno da hiperatividade, ou só um transtorno da atenção, a gente está falando de algo com um diagnóstico. Então, assim, a pessoa não deixa de ser hiperativa, ela não deixa de ter essa questão da hiperatividade, tá? Ela permanece com ela durante toda a vida. O que diferencia, na verdade, é que ela faz o processo de terapia, ela realiza alguns trabalhos que ajudam ela a passar por esse processo, e aí essa hiperatividade é diminuída e ela é conduzida de uma maneira certa. Então, né, não existe a gente, eu tinha e agora eu não tenho mais. Claro, a gente tem uma certa inquietação, a gente tem uma ansiedade muito forte e que às vezes ela é confundida com a questão da hiperatividade, né? Seja ela infantil, seja para adulto. Então, são transtornos, né? São dificuldades diferentes aí, vamos dizer assim. Uma é mais para uma questão onde a ansiedade faz com que eu tenha alguns comportamentos que me lembrem a hiperatividade. Então, por exemplo, abrir e fechar a porta, balançar a perna, dedilhar em mesa, ficar clicando na caneta várias vezes, ter aquela impaciência que a gente percebe no corpo, né? Aquela pessoa que senta, levanta, tá o tempo todo e em constante movimento. Sim, pode ser um indício aí, pode ser um caminho, vamos dizer assim, para que nos leve a acreditar que possa ser uma hiperatividade, mas também pode ser uma ansiedade no seu grau máximo, né? Onde ela já está tão forte que ela passa assim pro corpo, né? Então isso precisa ser avaliado, claro, para o profissional específico da área. De novo, diagnóstico médico, diagnóstico clínico, quem dá e quem faz é somente médico, ok? Nenhum outro profissional, nenhum outro terapeuta faz um diagnóstico clínico, tá? Então, psiquiatra, neuropediatra, somente médicos para fechar qualquer tipo de diagnóstico, ok? E aí sim, depois do diagnóstico feito, busca-se, né? A gente vai atrás aí de um processo terapêutico. Aqui no Japão, a gente tem a questão da medicação, né? O uso do medicamento, ele é muito forte, ele é muito aceitável para tudo, né? Entre os médicos, enfim. Então, às vezes, você chega com uma queixa ou com alguma questão aí, por exemplo, de uma hiperatividade e já logo é conduzido para o remédio. Então, eles fazem primeiro uma avaliação, os exames. Geralmente pede os exames do lítio para ver a quantidade que está no seu sangue. E aí dali eles te passam uma medicação. Você toma esse remédio para ver se ele aumentou, se ele regulou. E aí quando regula ou se não regula, ele segue com a sequência do tratamento, né? Só que o tratamento ele é mais medicamentoso, ele é mais com remédio. Ele não tem muito a indicação da terapia em si, né? De realizar algo não tão invasivo como medicação. Então, a maioria das pessoas, claro, né, já sai do Bioin com a receita e com o remédio, né? Já sai do hospital com o remédio. E aí faz o uso daquela medicação por um determinado tempo, faz a avaliação, no mês seguinte retorna e assim vai fazendo acompanhamento. Claro que tem casos que o remédio ele se faz extremamente necessário. Por quê?
eu não consigo, por exemplo, trabalhar um treino de atenção, de rastreio visual, por exemplo, ou de raciocínio lógico, de cálculo, seja do que for, se essa pessoa está muito desregulada na questão interna, né? Então, assim, cerebralmente realmente está uma confusão muito grande e aí todos os seus níveis ali estão bagunçados, vamos dizer assim. Então, o uso do medicamento faz sim necessário. Porém, só o uso do remédio por si também não acredito que seja a única saída, porque ele te regula de uma certa forma, assim, ele te regula, ele te organiza. Quando você toma um medicamento, você fica sob efeito daquela medicação, né? E aí ali você consegue ter um pouco mais de atenção, de concentração, a sua ansiedade diminui, geralmente são ansiolíticos, fora os que eles dão, né, para regular essa questão do lítio também, para poder te acompanhar. Então, assim, ela tem uma validade, né? Ela precisa, a gente como terapeuta precisa dessa organização interna, mas só ela também não funciona. Alice Thier, boa noite, nossa neuroamiga, seja bem-vinda à nossa live. Beijo pra você, Alice. Estamos aqui hoje conversando sobre hiperatividade e atenção. Já me perguntaram várias vezes se a questão para eu ter, por exemplo, um déficit de atenção, eu tenho que ser necessariamente, gente, deixa eu tirar aqui que eu fiz um negócio, tá? Eu tenho que ter, tem que ter hiperatividade, né? Não necessariamente. A gente às vezes tem a pessoa que é super tranquila, ela é super calma, ela não tem nenhum tipo de agitação motora, né? E não consegue ser atenta. Então, quando a gente fala sobre déficit de atenção, é uma gama de possibilidades, tem um monte de coisas que pode vir a contribuir para que a pessoa tenha uma atenção falha ou uma atenção, como a gente conversou nas outras lives, né? Seja a sustentada, a dividida, a atenção concentrada e a compartilhada. Então, às vezes a gente tem algumas diferenças entre esses tipos de atenção. E aí ela contribui para a minha hiperatividade. Existem muitos casos de crianças que têm uma certa dificuldade atencional, não consegue parar para focar, não consegue ter um tempo para se organizar e receber e entender essa informação. E aí o que ela faz? Ela levanta da sala, ela sai, ela conversa com o amigo, ela não espera o professor terminar a explicação, ela vai para o corredor da escola e aí começa a gerar um certo incômodo nos professores, né? Isso a gente tem também e leva esse comportamento para a vida adulta. Então, ele é muito associado às questões da vida adulta. Então, pessoas que geralmente começam e não ficam no trabalho, pessoas que têm uma agitação muito forte, motora, e aí precisa de estar num trabalho onde o físico acompanhe, né? Então, se você coloca uma pessoa com uma hiperatividade física muito forte e mental também, porque depois eu vou falar a diferença de uma para outra, é difícil para ela entender o processo de ficar parada numa linha de produção, por exemplo, e fazendo sempre a mesma coisa, tá? Aquilo, ela até faz, viu, gente? Ela até faz, mas assim, é extremamente desgastante. Ela gasta grande parte da sua potencialidade cerebral aí, vamos dizer assim, para se controlar, para se regular, para conseguir se manter nesse tipo de trabalho. Então, assim, é sofrido, causa um sofrimento, né? Causa um desgaste, porque ela demanda muito tempo, ela demanda muita coisa de si para fazer esse serviço, né, nessa fábrica ou nesse trabalho. E aí isso gera outros problemas, né? Então ela leva toda essa questão da agitação motora e da agitação mental para o trabalho. Como ela passa 10, 12 horas, 8 horas tentando se regular, chega no final do dia, ela está exausta, né? Ela não tem mais, assim,
condições físicas e nem mental pra fazer mais nada. Então, geralmente ela toma um banho, come alguma coisa e, né, dorme ali até o dia seguinte. E isso tem acontecido e eu percebo muito entre os adultos que eu atendo aqui no Japão, né? Então, o que a gente precisa fazer? Dá pra gente mudar toda uma estrutura de trabalho? Não. Dá pra gente mudar toda uma estrutura de ensino, né? Eu tenho como chegar nesse professor dessa escola ou nessa escola e querer mudar toda a estrutura escolar que é milenar? Não, a gente também não vai conseguir, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso tentar me melhorar. Então, eu posso correr atrás daquilo que me está dando prejuízo, né? Primeiro, reconhecer qual dessas áreas que está me deixando aí com uma maior dificuldade. E aí, quando eu identifico qual área que está me deixando com maior dificuldade, eu vou conseguir saber como trabalhar e o que trabalhar nessas áreas, tá? Senão, a gente surta. A gente começa a entrar num processo de desgaste físico tão grande, né, e motor e mental também, que a gente não aguenta a rotina do estresse. A gente não aguenta a correria do dia a dia, porque não é só a hiperatividade do corpo, não é só a minha falta de atenção, não é só a minha falta de foco, não vai ser só eu não conseguir, entre aspas, dar conta do meu dia. Tem um monte de outras questões por trás aí que fortalecem esse meu comportamento. E quando eu não tenho um tempo para parar, para observar, para analisar e ver como que tudo isso está acontecendo e o porquê, que é o mais importante, eu começo a entrar nessa bola de neve, né? Aí a desatenção alimenta a minha hiperatividade, a minha hiperatividade alimenta a minha desatenção e aí ela caminha nesse ciclo, vamos dizer assim, né? Nesse ciclo vicioso. Um vai alimentando o outro, o que não é bom, né? A gente sabe que quando a gente entra nesse tipo de comportamento, ele só nos leva a ter um desgaste emocional muito grande, porque sim, a gente acaba levando essas questões que até então são cognitivas, vamos dizer assim, são habilidades, como que a gente fala? De atenção, de concentração, de foco, é tudo aquilo que eu uso para aprender, né? E aí quando a gente fala de aprendizado, não é só aprendizado escolar, porque a gente está falando aprendizado de tudo, em todos os sentidos. Aprender a tirar uma carta de lift ou uma carta de motorista, aprender a tirar uma autorização que eu preciso fazer um teste para poder passar. Então, se eu não estou regulada nessas minhas áreas, se eu tô com o meu nível de atenção muito baixo, se eu tô com o meu foco praticamente inexistente, se eu me distraio com muita facilidade, tá? Se a minha desatenção, ela é enorme, ela é muito maior do que aquilo que eu gostaria que fosse, eu realmente preciso ficar atento nesse sentido e saber como e o que fazer, tá? Assim como qualquer outra área da nossa vida, tudo se aprende. Então, quando algumas pessoas me perguntam, eu falo assim, mas como é que faz um atendimento para memória, para cognição, para dificuldade de aprendizagem? Uma coisa que, assim, pra gente não tem... é difícil de explicar, as pessoas às vezes não conseguem entender como que isso é possível, né? Mas assim como as crianças pequenas que chegam com essas dificuldades, geralmente porque a escola comentou alguma coisa, né? Então a escola falou para os pais, olha, essa criança não para sentada na mesa, essa criança vira e mexe, ela levanta, essa criança passeia pelos corredores, ele termina a atividade muito rápido ou não termina a atividade e deixa ela incompleta, e aí ele sai da sala, eu tenho que ficar indo buscar essa criança no corredor, enfim. A escola geralmente traz aí para os pais o que está aparecendo nessa criança. E geralmente quando isso acontece é porque existe aí alguma falha, alguma
um déficit ou uma dificuldade que seja, que está mostrando que essa criança precisa de um auxílio. Isso também acontece com os adolescentes, tá? Só que é um pouco mais difícil dos pais identificarem. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, por causa de tudo aquilo que a gente conversou lá no começo da live, pelas horas de trabalho, pelo desgaste físico e mental que esse pai e que essa mãe sofre, de ter que se manter de repente num trabalho onde ela tem tantas coisas para dar conta, inclusive de dar conta de que ela está lá naquele trabalho. Então, assim, ele gera um monte de coisa até chegar ali na visão do adolescente. E aí, às vezes, para não preocupar pai e mãe, o que os adolescentes fazem? Se trancam no espaço, seja no quarto, ou hoje em dia eles põem aqueles headphones no ouvido e ali ficam, né? Não dão trabalho para os pais, vamos dizer assim, eles não incomodam os pais com suas questões, mas também estão ali passando por um processo muito difícil, seja escolar ou seja na vida social. Então, quando a gente fala de não ter atenção ou não conseguir manter a atenção e não conseguir manter o foco, não é só uma questão da gente tentar, tá? Porque por nós, todo mundo, né, eu acho que a gente gostaria sim de ter e de manter o foco e a atenção naquilo que a gente precisa. Seja no trabalho, seja no curso, seja no nosso dia a dia, nos estudos, mas nem sempre é possível, né? Quando a gente fala da hiperatividade física, ela contribui para que a gente saia literalmente do foco, né? Então, vamos supor, eu estou estudando, estou lá na aula de Nihongo, e aquela hiperatividade está, junto com a ansiedade, ela está me alimentando, está crescendo, eu não estou dando conta do que o professor está falando, não estou conseguindo ouvir porque o meu corpo está falando mais alto, e aí eu levanto e saio da sala. Vou no banheiro, vou beber uma água, enfim, eu me retiro do local. E ali, lógico, eu perdi um espaço de aula, eu perdi um momento ali de repente, algo que tenha sido explicado e eu não estava presente na sala. Outra coisa é quando a gente está no lugar e não está. Como assim, né? Então, a famosa história da gente estar presente só de corpo, né? Então, eu estou lá, eu estou olhando para o sensei, eu estou dentro da sala de aula, eu estou com o meu bloco de anotações, mas meu cérebro não está lá, né? O meu pensamento, a minha atenção, o meu foco está exatamente num outro problema, numa outra situação. E aí a minha desatenção grita, né? Então, por isso que eu falei para vocês que uma coisa alimenta a outra, né? A hiperatividade alimenta a minha falta de atenção e a minha falta de atenção, por sua vez, alimenta a minha hiperatividade. Existem algumas técnicas, claro, que a gente trabalha para diminuir essa ansiedade física e a ansiedade mental. Quando a gente sabe, por exemplo, que a gente vai ter que ir para um curso, para uma aula ou para uma atividade, quando a gente se programa, quando a gente se organiza, e se organizar assim, de pegar e escrever no papel, de pegar e anotar numa agenda, ou num quadro branco, ou anotar no celular, naquela parte de agenda, onde a gente coloca o que vai fazer no dia, na semana, calendário, horário o que eu tenho que fazer, tipo 10 horas, o que eu tenho que fazer meio-dia, eu tenho que passar no banco hoje, eu tenho que ir no mercado, o que eu tenho que fazer? Então, quando eu tenho algo que é muito importante naquele dia, por exemplo, que eu preciso me organizar, eu preciso estar atento, eu preciso estar focado naquilo que eu vou fazer, quando eu realizo esse processo, ele ajuda muito, né? A não gerar essa ansiedade, a não contribuir para que essa minha hiperatividade ocorra, tá? Então, quando eu sei que é algo que eu preciso estar atento, quando eu me organizo na minha rotina ou nesse meu dia específico, eu gero menos ansiedade e eu consigo ficar mais calmo, mais centrado naquilo que eu preciso fazer, ok? Outra dica, por exemplo, quando eu sei que eu vou precisar ficar muitas horas sentado ou prestando atenção em algo ou em alguma
coisa, de repente uma videoaula, de repente uma aula presencial, uma palestra, enfim, seja o que for. E eu sei que aquilo vai me consumir, né? Assim, eu já tenho, né, muitos clientes que chegam e falam assim, nossa, me consome ter que ficar assistindo uma aula de 1 hora, me consome ter que ficar ali aqueles 40 minutos ouvindo, ou escrevendo, ou lendo, e eu acredito que sim, que realmente consome a pessoa, justamente por toda essa demanda cerebral, né? Tudo isso que o cérebro precisa se organizar para se manter focado. Eu, óbvio, sei que não é fácil. Então, quando a gente tem, por exemplo, algo que a gente vai fazer e que a gente sabe que a gente precisa ter essa atenção, essa concentração, se é um dia que eu sei que eu vou ter que parar, sentar e fazer, e eu tenho essa dificuldade em relação a me manter parada, então, antes de ir para o meu compromisso, ou antes de assistir a minha aula, o meu treino, enfim, seja o que for, eu vou gastar essa minha energia física, tá? Então eu vou fazer uma caminhada, eu vou andar de bicicleta, eu vou, enfim, fazer algum exercício físico ou alguma atividade que eu consiga tirar essa hiperatividade física de mim. Ah, mas eu vou chegar lá cansado. Vamos, entre aspas, dar uma cansada no corpo para aliviar a nossa mente, porque certamente o trabalho que o seu cérebro vai ter para se organizar, né, enquanto tudo que você precisa fazer e ainda dar conta da sua energia física, pode ter certeza que a caminhada, que o andar de bicicleta vai sim contribuir para que você chegue no local ou faça o que precisa fazer mais calmo, né, mais centrado. Você não vai ter que dar conta, por exemplo, de toda essa questão do seu corpo, dessa hiperatividade do corpo. Você vai precisar só se organizar e se regular mentalmente para aquilo que você precisa, tá? Então, aí tem uma outra questão, que é quando a gente fala da hiperatividade mental. Então, assim, eu não tenho nada em relação ao corpo, eu me organizo super bem, não tenho essa necessidade física de estar o tempo todo em movimento, tá? Tem muitas crianças que sim, têm a necessidade física de estar a todo tempo em movimento. Tem muito adolescente que também tem essa necessidade física, né? Que é geralmente aquela que mais grita dentro do ambiente escolar, é aquela que mais fala, é aquela que está mais presente e é aquela que fica mais visível. Então, tem muitas pessoas que têm a questão da hiperatividade, sim, que existe, que está dentro de tem aí um déficit de atenção, uma dificuldade de manter a atenção, mas ela não é vista porque ela não vem como comorbidade, ou assim, como uma questão que vem junto, né? A gente fala de comorbidade, são, entre aspas, doenças que vem uma se une à outra e elas meio que vivem juntas, vamos dizer assim. E geralmente essas duas estão caminhando juntas. Mas aí o que acontece? A gente não percebe que tem algumas crianças e adolescentes que têm isso, porque elas não são hiperativas no sentido físico. Elas não se movimentam o tempo todo. É aquela criança que é mais quietinha, é mais calminha, mas em compensação, como os pais falam, vive no mundo da lua, né? Ai, meu filho é super de boa, super tranquilo, mas ele vive no mundo da lua. Ele começa a lavar uma louça, para no meio do caminho, sai, não lembra mais o que tá fazendo. Ou ele, até brincando, ele tá brincando de repente com um brinquedo, para a brincadeira no meio e vai brincar de outra coisa. Ou a gente tá conversando sobre um assunto, o assunto muda, ele não percebe e aí dá umas viajadas, né? Aí também a gente tem que ter um olhar, né? Não é só para aquele que sai subindo nos móveis, que sai escalando janela, né? Não, a gente tem que ter o olhar também para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, né? E para o pessoal da terceira idade, que vai se recolhendo
que vai se afastando, que vai ficando mais introspectivo, mais entre ele e ele mesmo, vamos dizer assim. Claro, eles não dão muito trabalho, né, a gente acha. Mas assim, internamente, a cabeça tá a milhão, né? A hiperatividade mental, ela é tão forte quanto a hiperatividade física, né? Porque a pessoa tá ali quieta, parada, mas o cérebro dela tá funcionando a mil. Então, o desgaste também existe, um desgaste de energia, um desgaste para ela manter a sua atenção, para ela conseguir manter o foco. Então, assim, é difícil os dois momentos, né? E a hiperatividade mental, ela também contribui para a questão da atenção, né? Por um lado, se é uma pessoa muito hiperativa, ela vai se dar super bem na atenção compartilhada, por exemplo, né? A atenção compartilhada, aquela atenção onde eu tô aqui fazendo uma coisa, preciso ali fazer outra, e tô fazendo ali também outra. Então, a pessoa dá conta aí de 2 atividades, até 3 atividades de uma maneira adequada, nem sempre eficiente, mas de uma maneira adequada, e ela consegue fazer. Então, se eu sou uma pessoa hiperativa, esse tipo de atenção mega funciona pra mim, né? Ele inclusive me ajuda fisicamente, mentalmente, a dar conta desse tipo de atenção, né? Agora, se eu tenho uma dificuldade muito grande para manter foco, a minha atenção sustentada, ela já fica prejudicada. A minha atenção concentrada piorou, né? Aí que eu não consigo mesmo. Então a gente tem essas, como a gente já conversou sobre essas divisões, esses tipos de atenção, qual a atenção que eu tenho, qual que está prejudicada, qual é aquela que eu mais uso. Dentro delas eu consigo definir de repente até qual tipo de trabalho é melhor para mim, qual trabalho eu vou me identificar mais, qual plano de estudos eu vou fazer para conseguir estudar de uma maneira mais adequada. Porque a gente sabe que existem muitos jucos, muitas aulas de reforço. Aqui no Japão a gente tem muito disso, né? Teve dificuldade de aprendizagem, pá, vai lá e faz reforço. E aí, nem sempre é só questão de conteúdo, tá? Às vezes a criança não aprende, não é porque o professor não explica direito, não é porque ela não entende o que o professor está explicando, ou ela não entende o conteúdo da aula. Existem casos que ela não entende o processo dessa informação, né? Como que isso acontece? E aí, esse tipo de informação, o professor, né, seja do reforço, seja de onde for, um professor particular, ele não vai conseguir suprir essa demanda, né, essa necessidade dessa criança, ou desse adolescente, ou no caso também de nós adultos. Então, nem sempre é só uma questão escolar. Eu não consigo aprender tal coisa, vou lá, estudo, reestudo, e aí fico ali martelando naquela tecla. Não, existem dificuldades de aprendizagem, aonde a hiperatividade e a desatenção contribuem demais para esse meu fracasso escolar, para esse meu déficit de conteúdo, e aí, né, por consequência, a minha cognição, a minha inteligência, ela acaba sendo prejudicada também. Ok? Gente, eu espero que se tiverem alguma dúvida, eu dei uma subida aí, não teve nenhum comentário, mas assim, eu espero que vocês entendam um pouquinho como funciona essa questão da hiperatividade e da desatenção, deixar aqui muito claro de que é muito importante que a gente tenha esse olhar aí para os adolescentes, para as crianças e para a gente também, porque muitas e muitas vezes a gente se identifica por um monte de coisas aí que eu falei, que a gente tá conversando aqui, e às vezes não sabe como agir, não sabe onde procurar, não sabe o que fazer, e acha que de repente fazendo um estudo reforçado, aquilo vai ajudar. E nem sempre é só a gente gambatear, né? Quando a gente fala de hiperatividade ou de falta de atenção, dificuldade de atenção, é algo muito, muito, muito difícil, porque exige tantas questões, tantos... como explicar? Existem tantas áreas do nosso cérebro trabalhando
para que ela funcione, né? Para que essa habilidade funcione da maneira certa, ou pelo menos da maneira que deveria ser, né? Para a gente conseguir igualar aí uma atenção, no mínimo, uma atenção boa, para que as pessoas consigam aprender ou de repente, sei lá, conseguir passar numa prova, numa avaliação. A gente vê tantas e tantas dificuldades. Eu tenho atendido muita gente com muita dificuldade aí em passar nas provas, né? Para tirar carta de motorista ou para tirar habilitação em outras áreas, porque não consegue, não lembra, não consegue fixar o conteúdo, e aí chega na hora, vai super mal, não sabe por que foi tão mal daquele jeito. Então, assim, às vezes existe aí questões que precisam ser vistas, ser trabalhadas, e quando a gente sabe o que acontece com a gente, ou o que está acontecendo com a nossa criança, com o nosso adolescente, fica mais fácil da gente saber lidar, né? Quando a gente sabe o motivo, o porquê, a gente sabe trabalhar e a gente sabe como trabalhar, na verdade, né? A gente consegue aí ter um direcionamento melhor para aquilo que a gente precisa fazer. E aí, quando eu tenho um direcionamento melhor, quando eu me organizo, né? Lembra, a gente falou de a gente organizar a rotina para não chegar na situação com uma carga de ansiedade ou com uma hiperatividade, seja mental ou física, batendo na porta, né? E contribuindo para a nossa falta de atenção. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima live. Vamos continuar falando aí sobre a questão de atenção e foco, né? Vamos continuar com as lives no portal falando um pouco sobre essas habilidades cognitivas. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página da NeuroKids. Se quiserem entrar em contato comigo, é só ir lá no Facebook ou no Instagram que vocês vão me encontrar. Vou encerrar a live aqui, vou continuar lá no Instagram tirando algumas dúvidas com o pessoal do Brasil. Se vocês quiserem, sejam todos convidados. Gente, obrigado por Talmia pelo espaço. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo nessa live. Quero convidar vocês para a próxima. Quero desejar um feliz Tanabata Matsuri. Quem não fez os seus pedidos, façam. Ok? É uma lenda muito bacana aqui do Japão. Então, quem não conhece, tiver interesse de saber, digite aí no nosso buscador de informações no Google, e aí vocês vão saber um pouquinho sobre essa lenda. Aqui tá uns pedidos ou agradecimentos do pessoal que frequenta aqui o meu espaço, e é sempre bom a gente saber aí pra gente conseguir viver em harmonia e conseguir entender um pouco da cultura desse país que a gente tá vivendo, ok? Gente, um grande beijo pra todos, uma boa semana, e daqui a 15 dias eu encontro vocês de novo, ok? Grande abraço, até a próxima!